Oi, gente. Oi, tá funcionando? Elô, cadê você? Que eu te mandei. Oi, cá. Vamos ver se a Elô entra. Agora foi. Estamos ao vivo, Brasil. Tô achando que eu tô no Jornal Nacional. Acho chique. Então, a gente tá se achando, então. A gente tá. A Boa gente tá se noite. achando. É a Boa hora noite, do boa noite. Jornal Nacional. Bem assim. Olha as pessoas entrando. Oi, Tem a Lígia. Tassi, Lívia. Oi, Tassi. Deixa eu ver Pessoas, já quem temos mais. Como é que a gente 10. vê tudo Aqui aqui, embaixo o olha? treco. Bonitas. A Entendi. Flávia, a Aquela que não entende nada Andresa, disso. Karina, a Giane, Alana, o Biel, Carol, Lu, Paola. Jane. Paola é minha paciente, linda bailarina. Ah, é? É? Jane. Andressa. E eu escrevendo aqui, né? Pra perguntar depois de testar tudo. Oi, Mulher Liana. antiga do século passado. Flávia Liana. Burlini, para a música. Para tudo. Super. Flavinha linda. A honra. Maravilha, gente. Ei, Flavinha. Oi. Oi. Então vamos começar, né? Flavinha Bora. chegou? Bora que já tem 11 pessoas. Isso. Então, a gente já estava conversando e a gente começou a pensar em como é que a gente ia começar essa história, né? Aí eu falei, bom, a gente primeiro tem que começar a falar sobre o que que é esse movimento que a gente vai falar hoje, né, Florinha? É, esse tal do recurvato. Esse tal do recurvatum, que também a gente chama de hiperextensão, que é o movimento que a gente faz, né? E que posturalmente a gente chama de geno recurvatum, geno de joelho, recurvatum de recurvado, para trás, né? Pra E trás, a é. hiperextensão, aí eu queria falar um pouquinho sobre, que isso é uma coisa que eu falo bastante em sala de aula, e aí eu falo que são os movimentos angulares, né? De flexão, flexão, extensão, abdução, adução, enfim. No caso aqui, Você não sabe, vai dar deixa para eu só te falar tudo. interromper 3 segundos. Fala. Você Não sabe que interrompe, com certeza. eu demorei na vida para decorar o que que era adução, abdução, porque Ai, para mim mas é era. tão fácil. Pois Ab é, é de abrir. é de abrir. Aí eu ficava, abre, 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 Ab... abre. Aí eu Oh, falei, Claudinei, olha, beijo. olha que fácil, por que que eu sofri para decorar isso? Pois é, ab de abrir, mas isso De daí abrir. desde a faculdade, tem umas É, coisinhas que a mas, gente vai mas você sabe que aprendendo, né? meu professor que me ensinou isso não era tão Não legal é, assim, que ele fez essa não. relação, eu tive que fazer sozinha, Que abrir. aí fica fácil, né? Super. Então, Gabi, Antônia, legal. Olha só, então, a gente estava falando que flexão é um movimento que diminui, né? No plano sagital, ele diminui o ângulo entre os dois segmentos, né? Então, ó, diminui. O ângulo É, diminui. E a diminui. extensão é que esse ângulo aumenta. Que É o que pode, acontece lá na hiperextensão. Fala que que pode. pode, pode usar também a ideia da aproximação, né? De trazer a Sim, sim. articulação de forma proximal, então mais perto do centro, ou distal, que aí vem a extensão, que vai para mais longe do centro do corpo. Também é uma. Se tiver dificuldade de entender o ângulo, por exemplo, pode ser uma forma de pensar, de trazer para o mais perto, que é a flexão, Isso, e mais essa coisa que a gente longe, estava falando. Então, o ângulo está aproximando, né? é, E o ângulo está afastando. É afastando. assim que a gente estuda, né? Esse universo angular, dos movimentos angulares que a gente tem no corpo. E aí, a hiperextensão é um exagero disso, né? Que às vezes a gente fala, por exemplo, como é que é hiperestender a coluna, né? Quando a gente vai lá fazer um cambrê, né? Você está estendida, a coluna está estendida quando eu estou aqui ereta, e quando eu faço um cambrê,
ou um suplécio en arrière, depende, tem várias formas de se falar, o pessoal fala que é hiperextensão. Hiperextensão. E no joelho, especificamente, que é isso que a gente veio falar hoje, a gente chama essa postura de recurvatum, né? Que é o joelho, visualmente, se a gente vir de lado, o joelho vai um pouquinho para trás, que está a patela, né? O joelho vai um pouquinho para trás. Você tem alguma imagem? Consegue colocar para a gente colocar isso bem legal? Consigo. Olha, o Julis chegou, falou que chegou, eu não sei quem é o Julis, ou eu sei quem é. É A a Ju! Ju. Que Julis. É Ju Cruz ao contrário. Ó, a Gabi já perguntou, isso é boa pergunta para você, se tem a ver com frouxidão ligamentar, né? Tem. Na verdade, a hiperextensão, ela é da frouxidão cápsula ligamentar. Então, a cápsula é um pouco mais frouxa. Eu tô olhando assim com cara de doida. Explica só a cápsula, que é exatamente o invólucro do como se joelho, fosse né? uma meia calça, né? Camila... Que unisse os dois, no caso o joelho, os três ossos da articulação. Que é o fêmur aqui em cima, a tíbia aqui embaixo, né? Aí, deixa eu fazer bem congruente. E a patela que está aqui na frente. E aí, os ligamentos que estão ali, quando você tem uma frouxidão ligamentar, os ligamentos, né? Eles são mais frouxos mesmo. Algumas pessoas tem gente que pega o braço e coloca ao contrário. Olha lá o recurvato, gente, ó. Tá vendo esse desenho? É bem pequenininho esse recurvato, não é muito grande, né? Mas, inclusive, Flora, deixa eu falar desse recurvato. Assim, é mais ou menos o recurvato que eu tenho, né? E que, não sei se todo mundo sabe, mas eu fiz uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, exatamente porque eu tinha, enfim, eu não sou andeor, enfim, mas são outras questões que a gente não vai falar muito aqui. Mas eu tinha esse recurvato e eu tive que fazer uma ligação de ligamento cruzado. E eu fiz no Sara Kubitschek em Brasília, a galera bam, bam, bam. E aí eu fiz... quando eu fiz a cirurgia, no dia seguinte, eu estava lá com o CPM funcionando para o meu joelho não ficar... Enfim, eles estavam fazendo lá o tratamento. Para não ter enrijecimento de cápsula, para conseguir a flexão. Estava... para não ficar com rigidez, e aí o médico virou para mim e falou assim, bem feliz, gente, sorrindo daqui até aqui, isso eram 7 horas da manhã, eu estava tonta, tinha feito a cirurgia no dia anterior, aí ele virou para mim e falou assim, zerei seu joelho. Eu entrei em pânico, meu coração começou a bater, eu falei, como assim você zerou meu joelho? Ele falou assim, agora você não vai ter mais problema, porque tá zeradinho, não tem mais aquela curva para trás. Gente, foi Meu Deus! Eu como bailarina, tô amando essa ideia, né, doutor? Quer dizer, eu fiquei com a perna esquerda com o recurvato e a perna direita sem o recurvato. Entrei em pânico total. Mas isso é muito comum, viu? Mas o médico fez o que ele achava certo, né? Na cabeça dele, ele fez o que ele achava certo. E aí... Eu falei, mas doutor, eu preciso dessa linha, isso é lindo no balé clássico. E ele falou, nossa, eu não sabia. Olha, enfim, eu preferi nem falar, porque eu estava completamente drogada ainda, né? De um monte de anestesia e um monte de medicação para dor. E aí depois, quando eu saí de lá, ainda não tinha feito faculdade de fisioterapia não, tá, gente? Mas eu pegava, sentava, colocava o meu pé apoiado numa cadeira, um vácuo no meio, e ali colocava peso para voltar o meu recurvato. Eu, particularmente, não mesmo com o mesmo recurvato do outro, mas já não ficou, porque para mim estava flexo. Para o balé, ele não estendia totalmente. Imagina isso, né? Eu não voltei a dançar depois disso, então não sei como é que foi se tivesse voltado. Mas enfim, o conceito para do contar flexo isso, né? É exatamente isso, né? O flexo é não zerar a extensão.
Então, principalmente depois de Isso, cirurgia de LCA ou de menisco, dependendo do estímulo que se recebe, de fato o joelho fica com flexo. E isso é um problemaço, inclusive para a patela, né? Então, pessoas que já têm ali uma tendência a algumas deficiências ou alguns distúrbios da patelofemoral, o flexo isso. é a morte. É a morte. Aí, quer dizer, como eu era uma profissional, eu falei, cara, eu preciso dessa linha, né? E aí eu fiz esse esforço, a Lana tá até com uma cara assim, tá assustada. Socorro. Pois é. Oi, Enfim, Sou! coisas que a gente faz, né, ó, Soraya. E aí, enfim, eu podia, era uma coisa instintiva quase, né? Mas para a gente ter esse cuidado, Sim, porque muitas vezes a gente está forçando além das nossas possibilidades, né? sim. É, E o que você tem sobre isso, eu tenho Flora? muitas coisas a dizer sobre isso. Primeiro que, assim, claro que a gente consegue dentro, né? Eu vou dizer como fisioterapeuta e vou tirar um pouco da minha roupa de bailarina nesse momento. Mas a gente entende que precisa, que essa angulação do recurvato, ela propicia muito a estética do balé, mas eu acho que um limite também ele tem que ser estabelecido. Então, até tem literatura, que eu estou cá lembrando agora, que eu não vou saber o nome porque eu acabei de me lembrar disso, mas que coloca como 5 graus de hiperextensão, nem chega a ser considerado hiperextensão. 5 Isso, graus acima para de cento e trás, oitenta, né? né? Então, um Acima de cento pouco, e 5 oitenta. graus acima de 180 não chega a ter distúrbio, né? Algum problema ou chega a ser um desvio postural, né? Porque é isso que a gente estava conversando, que a hiperextensão é o nome popular e o geno recurvatum é o nome anatômico da postura, né? O nome que é conhecido quando a gente faz categorização postural, quando a gente vai fazer uma avaliação postural, o nome científico, o nome anatômico dessa angulação do joelho é o Isso, recurvado. Então, 5 graus a mais não tem muito prejuízo na articulação. Mas, voltando ainda a falar da cápsula, quando a gente pensa ah, que tá. o joelho tem que se encontrar dessa forma e que Isso, ele está desta forma, não tem como a cápsula e o ligamento não estarem em sofrimento ou não estar lógico. mais frouxa ou cedendo além daquilo que o movimento seria capaz de fazer. Então, para ter isso, a minha cápsula ela precisa ser mais frouxa do que o normal. Então, Que é o sim, que foi a Lana, a né, que Gabi perguntou. perguntou. Não, A foi a Gabi Gabi que perguntou. perguntou sobre frouxidão ligamentar. A É Lana isso fez mesmo. careta. Fez a careta do pânico. Mas é isso que a Gabi perguntou. Então, sim. E ainda pensando em LCA e LCP, né? Os dois cruzados, quando a gente entra na hiperextensão, Os eles também se ligamentos. reposicionam, os ligamentos. Eles também se reposicionam e aí vão para além do movimento e também vão para além da sua condição elástica, né? Então, sim, tá, tem total a ver. Tanto, você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo mais. Vocês estão ouvindo a gente? Você perdeu? Eu tô lendo seus lábios. Eu não tô te ouvindo. Eu te vejo, mas não te ouço. Não ouço. Vocês conseguem ouvir a gente? Conta para nós. Ninguém me ouve? Sou eu que fui embora? A Elo que tá sem áudio. É. Elô, volta pra nós. Eu só leio seus lábios. A gente vai fazer a live em Libra.
Você vai sair e vai voltar. Tá. Deixa a Elô sair e voltar. E a gente continua falando. Deixa eu te tirar aqui. Tirei, Elô. Deixa eu pôr Elô de volta. Tá fácil, né, gente? A vida. Eu não sei tirar mais essa imagem daqui de trás, mas tá tudo certo. Vamos ver se ela volta. Tá me escutando, Flá? Tá escutando eu? Agora Não. Vai, Agora quase. sim. Todo mundo tá me escutando? É, eu tô te escutando É, agora. eu Não, tava sem mais. áudio para todo mundo. Enfim, Mas você o seu vê áudio a tá bem mais pergunta, devagar. você chegou a ver aí falando sobre quadríceps? Se teria que Vi. fortalecer a Eu quase musculatura. vi que eu tava Ah, preocupada com o será celular que eu aqui, ó. tiro aqui o. Isso, Talvez. a Gabi Porque Marques. tá. Ela tá É, perguntando. aqui. A musculatura que devemos fortalecer seria o quadríceps? Vamos Não, não lá. necessariamente, né? Tá, Não tá, tá, necessariamente. tá. Não necessariamente. Não necessariamente só o Você quadríceps. quer Lógico que falar o ou você quer que eu quadríceps. fale? Não, fala, que eu vou falar depois da perna em X, que a gente chama de perna em Tá. X. Fala aí. Tá. O quando a gente pensa na hiperextensão, o joelho está em extensão. Então, a gente precisa dar um suporte muscular da flexão, o oposto da onde que ele está. Então, o que a gente mais precisa fortalecer e colocar um pouco mais de foco é no isquiotibial, na musculatura posterior, para a gente conseguir ali trazer um pouco mais esse flexo. Porém, o nosso corpo é tão maravilhoso. A Elô tá indo embora de novo. Elô, você tá aí? Volta para nós. Você voltou? Voltou. Tá ouvindo? Elô? Elô? A Elô, a Elô não tá muito. Não sei, vou tirar ela de novo. Já respondo, Ju. Deixa eu pôr a Elô de volta. Cadê? Agora a Elô foi embora pra sempre. Eu não consigo nem pôr ela de. Ah, tá aqui. Ela sumiu. Agora eu tô tentando voltar ela. Flávia. Vamos aguardá-la. Hello! Elô sumiu. Ela Internet. sumiu. Cadê? Enfim. Então, Então, você e tem estava umas você tava coisas que eu acho. no isquiotibial. Continua aí. Você estava aí no isquiotibial. Continua, E que eu estava ouvindo um pouco. tá. Então, a gente precisa fortalecer a musculatura antagonista daquele movimento que está presente. Então, se eu estou Isso. na hiperextensão, eu preciso fortalecer o isquiotibial. Porém, o Lá reto para trás. é biarticular, então ele também vai ter uma função de quadril que também pode ajudar na hiperextensão do joelho, O mas reto, pera só um instantinho, deixa eu só parar aqui rapidinho. Senão você fala. tá, pessoal, o reto está no quadríceps. Moral, é dos músculos que compõem o músculo do quadríceps, que é aquele que vai lá em cima, que vai lá, tá? Vai, É. fala aí. E então tem coisas que eu vejo na clínica bastante interessante, que é um joelho em hiperextensão, porém com encurtamento de isquiotibial, que não consegue tocar no pé. Então, da onde Faz um vem? suplesse à frente, faz o suplesse à frente, mas está com o joelho todo jogado lá para trás. Exatamente. Eu tenho a prova viva aqui, eu vou Verdade. mostrar. Cadê? Opa! Que eu Cadê? sou dessas. Põe ao Eu vivo. sou Enquanto dessas. procurando aí, eu vou falar de uma coisa que eu acho legal, que eu tinha anotado aqui para falar.
a que a gente chama de perna em X, né, é o nosso, que a gente chama de perna em X. Por quê? Por que a gente chama de perna em X o recurvato? Porque geralmente a gente está em anterior. Né? Aqui, essa imagem que a Flora está deixando Mas aqui, eu a gente está vendo com os pés paralelos. eu tenho A tudo. gente está vendo pés paralelos e vendo uma vista lateral. A gente tem imagem de que a perna estaria em X, porque é uma visão anterior, ou seja, a gente vê de frente e a pessoa está em rotação externa, está em rotação lateral, que a Flora fala rotação lateral. E aí a gente vê aquele joelho que a primeira posição não fecha. Isso, gente, se a gente for falar para o médico e falar que a gente tem perna em X, ele vai entender que a gente tem os joelhos para dentro, que a gente Eu tem vou geno mostrar V. essa agora que tá Então, fácil. por favor, porque na linguagem, e assim, a gente estava. Esse é o joelho valgo. A Elo tá quase indo de volta. Volta para nós. Volta. Sai de Nárnia. Vem para nós. Não estamos te escutando de novo. Não. Não. Esse é um joelho normal, no ângulo normal. E esse é um joelho em X. Mas a gente não escuta Elo. Manda alguém recadinho. Obrigada, Giane. Não. Não te escuta de novo. Espera que eu vou te tirar e vou pôr de novo. Alô? Botando Elo de volta. Aí, ó, o famoso joelho em X. Esse joelho, só continuando o que a Elo estava falando, esse é o joelho em X, conhecido dentro da deformidade, dentro do conceito anatômico. Voltou? Fala com a Pronto. gente. Tá muito chato isso, desculpa, gente. Então, olha, gente, continuando essa perna que eu vi alguém falando aqui, ó, que também tem assim, na realidade, a gente, esse joelho é valgo, tá? Eu Gente, vou então, esse joelho em mostrar. X, se você é fisioterapeuta, é isso, mostra aí. E falar para Vou a pessoa, mostrar para o um médico, se andeor você em tem X. joelho em X, eles vão pensar nisso. Olha lá. Não, primeira posição para mim. Vem cá. Gente, minha paciente linda, uma primeira posição que o calcanhar não encosta. Pode até abrir mais, porque esse Isso joelho tá lá. apertadinho. Só pode abrir mais o calcanhar. Deixa confortável. Aí. Esse é o Aí. joelho em X pro Em balé, né? princípio, a gente não deve deixar. Exatamente. Exatamente, Que a que a gente gente deixa chama de com o joelho em calcanhar X. junto. Jane, É. isso. A Paula está dizendo que está muito ruim. É. Vocês estão me ouvindo mal também agora? Estão pedindo para eu repetir. Enfim, é para dizer que esse De tudo joelho é o errou. joelho em X. Repete tudo, é ótimo. Esse joelho que tá aí na imagem da Flora é o joelho em X na terminologia anatômica. Eu não Então, sei muitas vezes a gente vai para essa o imagem. médico e fala isso. Olha lá, o joelho em X que a gente chama é esse joelho que a Flora está botando na Abre de imagem. novo. Ó, Isso. Ó, esse um geno recurvato, um joelho em X, né? do Olha balé. lá. Aí, isso daí o pessoal fala que é um joelho em X no balé clássico, mas isso não é joelho em X, tá bom? É. O meu Vira de aqui tá lado pra falando gente que o ver esse meu áudio recurvato. tá atrasado. Olha lá, ó. Olha lá o recurvato, galera. Ah, Olha lá o recurvato. e é um bom Isso sim, recurvato esse. é um bom recurvato. Exato. Agora, toca o chão. Olha esse recurvato. Vai lá. Cobra, vai cobrar de nós. Vou pagar no crédito. Paga. Ó, um geno Ó, recurvato que não toca no chão. entendi. Encurtamento. Maravilhoso. Com encurtamento. E da onde que vem esse encurtamento? Boa! Aí, olha lá. Voltei! Ó, voltou. Voltei. Da onde Que que vem esse imagem é encurtamento? essa?
Ah, os ângulos do joelho. Fala, fala, fala. O encurtamento dela vem principalmente de sóleo, um pouco de tríceps oral, mas principalmente, um pouco não, né, dos gastrocnêmios, mas principalmente de sóleo. Sóleo é a musculatura mais profunda da panturrilha, gente. Ele tá mais em relação aos Ele fica gastrocnêmios, coberto, que a né, gente chama de batata da perna. Isso, ele fica coberto. as duas barrigas, né? Isso, e ele é muito profundo. Então, como a Gabi tinha perguntado sobre a questão sobre a questão de fortalecer o quadríceps, o importante, eu acho, é a gente avaliar essa pessoa como um todo. Porque, por exemplo, para pessoas que têm um recurvato muito grande e que querem fazer uma boa primeira posição, que a gente aconselha a não deixar separado, ou seja, intensificar aquele recurvatum, eu uso e falo muito sobre os rotadores externos ou rotadores laterais, né? Que a Flora chama de rotadores laterais, porque quanto mais você usar os rotadores laterais, menos recurvatum você vai conseguir fazer. A Gabi está perguntando aqui, não entendi a diferença. Geno recurvatum não é a mesma coisa que perna em X? Isso, Gabi, é a perna em X para a gente no balé, mas o problema é que muitas vezes a gente chega no médico ou no fisioterapeuta e fala que a gente tem perna em X. E na cabeça do médico ou do fisioterapeuta, ele vai achar que o X é o geno valgo, esse daqui. Então, a gente tem que ter as duas linguagens, né? O ideal é que a gente informe os nossos alunos e a gente saiba que tem essas duas formas de falar. Não considero uma certa ou uma errada, mas são um para um outras lugar falar. e outro para outro lugar. Só Entendeu? isso. A Gabi falou que é assim. Legal, Gabi. E eu acho que tem que ter um pouquinho mais de informação também sobre qual é a musculatura que fortaleceu. Eu acho que a gente não tem nem como falar aqui, porque é isso que a Flora falou. No caso da paciente dela, ela é encurtada. Mas tem gente que não é encurtado. Tem gente que tem pouca rotação externa, enfim. Não dá para a gente fazer uma avaliação aqui. Aqui a Lana está falando, a perna em X do balé é diferente da área da saúde. Isso. Mas a gente, Alana, também tem que entender para explicar para o médico, né? Já pensou, a gente chega lá no médico e fala, vai começar a procurar perna em X, de repente até tem um recurvatum ou um varum. Flora deve ter visto isso bastante, né? O recurvatum com o varum. O varum é o contrário. E aí é um outro pensamento. Isso é que é legal, gente, da gente fazer essas trocas e aí a gente estudar mais para a gente também se comunicar com as outras áreas, né? O que eu vi aqui? Eu escuto muito isso, né? Primeiro que primeira coisa que bailarino lesionado escuta é para de dançar. Então eu escuto muito. Meu médico mandou parar de dançar, meu fisioterapeuta falou para eu parar de dançar. E darará, e darará. E aí a gente se coloca no lugar, eu coloco até como agente, porque quando eu lesionei o meu quadril, antes de operar, eu escutei milhares eu estava na faculdade de dança. Então, eu escutei milhares de vezes, para de dançar, sai da faculdade de dança, vai fazer faculdade de história. Eu olhava, eu queria assassinar o médico. E aí eu olhava assim, meu cara é um super, né, ortopedista, especialista de quadril, o cara tá mandando eu parar de dançar, minha vida acabou, eu vou fazer o quê? Eu nem sonhava em ser físico. Minha vida acabou e agora eu só sei dançar, eu vou com medo do quê? Enfim. E quando eu operei e fui tratar, eu acabei, até fiz um post, acho que faz umas duas ou 3 semanas no story, falando do meu fisioterapeuta, que hoje ele é fino, que ele é fisioterapeuta da Ivete, tá? Desculpa. Rica. E eu ajudei muito ele a me ajudar. Como eu sempre fui muito apaixonada por anatomia e biomecânica, então
caçava o cérebro dele para tentar entender como a gente já conseguiu unificar nossa linguagem. Então, e é exatamente Legal. isso, é a unificação da linguagem. Então, eu preciso entender o que o bailarino precisa, só que eu não sei o que o bailarino, eu estou falando agora quanto fisioterapeuta, Lógico. eu não sei o que o bailarino precisa, então eu tenho a obrigação de estudar a dança dele. Se eu Lógico. não E a conheço dança dele, que ele a faz, dança né? dele, que ele pratica, não importa se eu conheço todos os balés de repertório, se ele faz um neoclássico, Isso. Se ele né? faz dança Então, moderna, se ele faz sapateado, exatamente, enfim. exatamente. O que que Então, ele precisa, né? exatamente. Então, assim, se eu estou lesionada, se eu não conseguir me comunicar com o meu médico não vai me ajudar, ele vai mandar parar de dançar. Sim, sim, sim. É, E é legal que a gente tenha cada vez mais pessoas. A Lohane está falando aqui, por isso que eu não vou ao médico, mas também não é assim, né, Lohane? eu fico brava, não faz isso. Eu fico Para brava. a gente poder também conversar com outras pessoas, porque a gente aprende, né? A gente aprende e aí a gente consegue visualizar de uma outra forma. A Flávia está falando sim. É, eu acho que a gente tem que ampliar, né? Ampliar o nosso olhar mesmo. Dois Conversar com várias segundos. linguagens, isso é que é legal. E aqui, a Lohane que falou, então, eu queria voltar um pouco, porque, na realidade, quando tudo começou, diálogo é tudo, é isso mesmo. Quando a Flora me mandou uma imagem de pessoas fortalecendo, né, fazendo com que esse joelho realmente fique mais para trás ainda. E aí eu começaram a ter um negócio, porque, ok, aqueles 5 graus que a gente viu ali, que ela falou, ok, é uma linha, essas curvas que o balé clássico tem, né? Pés também. Mas, gente, se a gente for forçar, é muito ruim para articulação. Pra Imagina carreira. lá aquela congruência, isso. Porque assim, quanto mais você vai forçar, olha que vamos fazer uma vista como se estivesse vendo de lado. Então tá aqui, tá uma congruência boa articular, né? Tá aqui a patela aqui na frente. Aí a gente vai fazendo um recurvato, ó. Olha isso. Esse lugar aqui começa a ficar com peso todo aqui em cima. Isso é uma loucura, né? Provocar. É lógico que a gente pode ter um pouquinho, né? Porque a gente, na realidade, no dia a dia, a gente volta, mas a Jane está falando que eu sou uma pessoa que foi forçada. Pois é. E fora isso, tem para fazer uma pirueta, para girar, né? Se você tem uma perna com essa curva, vai ser muito mais difícil achar um eixo. A Flávia está falando aqui, Muito mal. um bom profissional tem que ser estudioso, cuidadoso e um pouco louco para nos ajudar a mergulhar no modo do universo e nos ajudar. É isso, Flávia. Sou A super gente fazer normal. essa troca. Não está no prejuízo, Jane, não Super está no prejuízo. A normal. gente vai pensar e todo mundo junto a gente vai conseguir conversar mais e aprender também. E ver também na É. gente, conhecer profissionais, né, que possam ajudar. Enfim, o que a Só, Camila está só vou perguntando aqui, fazer fazer se a aluna, por mais que diga para não esticar, tanto ela estica. educação Fala, e Flora. diálogo. Pois é, eu acho que é Educação e diálogo. conversar, explicar, usar todas as formas possíveis para você fazer com que essa pessoa que ela está É. fazendo mal para ela, né? E eu Eu acho só que às quero vezes até tem que fazer um insistir. adendo. Ó, Olha quem Paola! chegou! Paola chegou! Eu só quero fazer um adendo, porque quando você colocou ali a congruência, né, a articular, esse encaixe, entre o fêmur e a Ah, tíbia sim. existe isso daqui, chamado meniscos. E os meniscos, eles estão ali exatamente... A Elô foi embora de novo. Elô, tá ouvindo?
Ai, Você está quase voltando. Volta mais. faltaram os meniscos. Exatamente. Tá E me que ouvindo? eles são... Tô. Eles são responsáveis exatamente por manter essa congruência. Então, quanto menos a gente tem esse encaixe, quanto menos a gente tem essa coortação articular, Uhum. mais os meniscos também estão em sofrimento, porque eles estão assim, Isso. tentando catar o fêmur e a tíbia. Vem para mim, vem para mim. Tô E aí ali, vem pra imagina cá, vem você pra em cá. movimento. Que aí Isso. vem a Imagina um famosa lesão salto, alça de balde. imagina um salto, o impacto que tem, né? E aí ali aqueles meniscos que são coxins, são almofadinhas ali, mas só que todo dia você bate só num lugar, né? Isso é uma loucura. Então, o que eu acho nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Um médico não vai estimular o joelho em recurvato, mesmo esses 5 graus. Tanto que quem ouviu desde o começo lembra que o meu médico doou a minha perna com alegria, dizendo Com que muita achando aquilo felicidade. maravilhoso, com muita alegria. Então eu fiquei com uma Eu só perna eu tenho sem o uma recurvato e observação. outra com recurvato. Exatamente, eu tenho essa observação para fazer, porque você foi muito sábia, faz de conta que, né, eu nunca fui fisioterapeuta na vida, mas você foi muito sábia em pelo menos nivelar as duas pernas, porque uma era recurvada, a outra não, como que você ia andar? Então, ia começar a subir lesão, né? Ia trazer uma Exatamente. escoliose por consequência disso, recorrente disso, e aí você ia entrar numa cadeia horrorosa. Então, assim, de certa forma, tinha que ficar igual. Não dá para ficar com um flexo outro, não, né? Não tem como. Enfim, Imagina. mas Você andava é um isso, a pouquinho. gente tem que. Ia mancar ali. Mas é isso que a gente tem que começar a conversar, porque eu sinto que muita gente da dança não quer conversar, não quer falar, por exemplo, isso é hiperextensão, para mim sempre é perna em X e pronto, né? E não, vamos. Por que é perna em X? E aí pensar, cara, nossa, a gente trabalha em rotação externa, em andeor, né? Em rotação lateral, então realmente quem está vendo de frente vê o X porque a gente está com o pezinho para fora, né? Mas A talvez perna para o tá de médico não lado, seja né? assim. Isso, e aí a gente vai conversando, aprendendo, e eu acho que a gente tem muito a aprender com a medicina, como a medicina também tem muito a aprender com a gente. Mas se a gente não Muito. entrar em diálogo, né? E a gente também chegar e falar para o médico, falar, não, doutor, eu acho que não. Por conta disso, a gente também tem uma linguagem que nos aproxime do médico e do fisioterapeuta. Porque, né, que é o que acontece também com o pessoal dos esportes, né? Fizeram muitos estudos, eles foram além e eles estão com muito conhecimento sobre técnica, sobre até a Mariana Matos, não sei se a Mariana entrou hoje, falando também progressão de treinamento, enfim, a gente tem que trocar mais mesmo, colocar o outro Tem que fone que está parar. para ouvir você. Então, Inclusive, fala. a gente, hoje, se a gente fizer uma retrospectiva e um comparativo do que a gente tem de estudos de medicina e ciência da dança para o esporte, a gente está mais ou menos nos 1970, 1980 do esporte, do que a gente tinha de estudo tecnológico do esporte. Então, se a Boa. gente não conseguir buscar essa informação, a gente não vai conseguir ter uma carreira muito maior, com uma sobrevida muito maior, a gente vai continuar aposentando cedo, né? Então, eu Sim, e acho que não esse lugar de... aproveitando, né? E não aproveitando, exatamente. Vai ser um sacrifício. Eu escuto muito isso, né? Ah, mas eu faço e sempre deu certo. Muito bem, parabéns. Qual foi o preço? Qual foi o preço? Quantas lesões? É. Né? Então, até que ponto deu certo? O que é dar certo? Né? O que é dar certo, né? E quanto Eu vi uma poderia dar mais menina, certo ainda? Fala. exatamente, isso que eu acho que é o mais mágico de tudo. Eu vi uma pergunta aqui da Janaína, ela perguntou referência de fortalecimento. A Elo foi embora de novo.
Mas eu vou dizer, eu não sei se a Elo tem quem dizer, depois a gente perguntar para ela. Eu vou escrever um bom fisiologista, a Elo saiu. Vamos lá tentar de novo. O Matthew Weil é um bom fisiologista, ele é um super fisiologista, ele é da Universidade de Wolverhampton e ele tem bastante paper publicado em... Ai, não tô conseguindo apertar. Cadê? Eita, nós, mudei tudo, ó. Eita, nós. Ele é da Universidade de Wolverhampton e ele tem bastante estudo. Na verdade, a maioria dos estudos dele e dos alunos dele são em dança. É em dança, na verdade. E não estou conseguindo apertar o treco. Eu vou escrever aqui o nome do médico. Gente, tá tudo esquisito. O nome dele é Matthew Wyon. Inclusive, uma das alunas de doutorado dele é a fisioterapeuta do Royal Ballet, é a Moira McCormack. Gente, eu não tô conseguindo colocar Elo. Socorro. Por que será? Ah, agora tá vindo. E então ele tem bastante paper em relação a periodização de. Eu tô falando da referência da Eu te Janaína acompanho, de tô te fortalecimento. acompanhando. E eu tô falando do Matthew. E ele tem um paper, ele tem vários, na verdade, mas ele tem um muito legal de periodização. De como Do periodizar Matthew, o Matthew. É um muito artigo legal, bom. acho que super vale a pena. Eu acho que super vale a O pena. nome Eu gosto da inglesa mesmo? a Moira McCormack. Eu vou escrever aqui. A Moira também tem um estudo, eu peguei os dados aqui, que eu acho fantástico. Por que tá escutando baixo a gente, Flá? Tá melhor Melhorou, Flá? agora? McCormack. Tô escrevendo aqui. Esse é o nome dela. E então, Paula, a gente estava conversando exatamente disso, da sugestão de exercício para fortalecimento para quem tem hiperextensão. A gente não sabe o porquê da hiperextensão, então é muito difícil a gente falar isso como recomendação, pelo menos eu acho, não sei o que você acha, Elô, como recomendação para uma pessoa que a gente não sabe qual é a causa dessa hiperextensão. Então, é difícil a gente fazer essa recomendação sem um grande conhecimento. Nos meus destaques, outro dia, eu não sei se tá, se não tiver, eu vou deixar nos meus stories, na verdade, se não tiver, eu vou deixar no destaque, mas eu acho que tem. A sequência de SLR, que na verdade é um exercício padrão ouro, que é um exercício de isometria para joelho, e ele trabalha o joelho, o fortalecimento do joelho secundariamente, como sinergista. Então, ela caiu de novo. Então, ele é uma boa opção. Tem nos meus destaques, mas eu não porque eu não conheço o corpo. Ele não vai escrever. Você sumiu de novo. Aqui. Então, eu acho que pode ser uma boa sugestão, meio que genérico, assim, mesmo eu não gosto muito do genérico, da indicação de exercício de forma genérica. Não consigo colocar Elô. Elô, chama de novo para entrar, para ver se eu consigo te colocar. E aí, voltando à Moira, que a Elô tinha perguntado e que tinha comentado, a Moira é a fisioterapeuta do Royal Ballet. Ela trabalha na clínica, ela é uma das fisioterapeutas responsáveis da própria clínica. Então, a Moira, dentro da clínica do Royal, tem uma estrutura incrível, maravilhosa, com um laboratório de biomecânica dentro. Então, os bailarinos, eles passam anualmente, eu agora não tenho certeza se é anualmente ou
ou semestralmente, mas eu acho que é anual, se eu não me engano. Eles passam pela avaliação biomecânica no laboratório. No laboratório tem as câmeras, né, de análise de movimento de 3D e tem plataforma de força para ver quais são os distúrbios de equilíbrio e tem o MG. O MG é a captação da contração muscular, da contratilidade muscular, e que é a eletromiografia, né? Então, dentro do laboratório da Royal tem isso, dentro da clínica da Royal tem isso. Então, os bailarinos passam por essa avaliação anual. Por que a gente estava conversando da Royal, da Moira? A Moira tem... Tenta me chamar de novo, Elô, para ver se eu consigo te colocar. A Moira tem um estudo, não é super ultra recente esse estudo, mas eu gosto muito da metodologia desse estudo. Vocês poderiam deixar depois desenhos ou imagens do que não se pode fazer. É isso. Você está tentando. Cara, eu aperto o botão, nada acontece. É bizarro. Eita, nós. Não consigo. Ai, vou apertar aqui uma vez. Ah, agora acho que vai. E a Moira tem esse estudo. Eu achei que fosse super recente, porque eu gosto muito da metodologia desse estudo. Voltou Pronto. para nós! Gente do céu, que coisa chata. Já tentei em tudo, no 4G, tudo não está funcionando. Tudo. Alguma Não, coisa tudo aqui. bem. É o dia de hoje. O dia de hoje está mágico. E aí, a Moira Os tem... exercícios. A Moira, né? A Moira que você estava É, falando, eu fiquei ouvindo você falando da Moira, vi a pergunta da Paola também, das imagens, do que fazer e não fazer. Eu não sei, eu vou aproveitar esse espaço que eu consegui um pouquinho de sinal. E basicamente eu acho que o que a gente tem que pensar é o seguinte: qualquer exagero, não, qualquer exagero. Se você for pensar em profissionalização, aí sim a gente pode pensar em alguns ganhos maiores, né? Que é uma coisa que, inclusive, lá no Congresso da Paola, a gente falou bastante com as crianças. Para que pegar as crianças e fazer elas ficarem hipermóveis? e vai perder, né? E E vai com qual perder. objetivo, né? É isso. Eu acho que essa coisa do exagero. Para quê? Pensar numa criança, olhar para uma criança e falar, ela vai ser bailarina lá com 20 anos, né? Esses exageros que a gente vê hoje em dia, que eu acho que foi por isso que foi o que nos motivou a fazer essa live, né? Só um adendo, o Leandro Fukuzawa acabou de entrar. Ele é Ah, fisioterapeuta negro, é um fofo e japa lindo. Pronto, continua. obrigada. Enfim, por exemplo, para conversar com o fisioterapeuta que está interessado também e que a gente possa juntar as linguagens para a gente melhorar e não vamos fazer isso porque isso não é do balé. A gente ficar pensando nisso, conversando. A Flávia está falando aqui, o pior desta manipulação excessiva é ser feita por profissionais qualificados para isso. Exato, Flávia. É exatamente isso. E a gente vê, porque né, a gente vai para a internet hoje em dia e você vê um professor colocando aquele aluno, e aí a gente fala, tá As russas gostam rasgado. de fazer isso muito, né? Sim, bom, para começar, aí já tem aquela conversa anterior. Se escolhem pessoas para entrarem nas escolas já com essas características. A gente trabalha numa escola particular que as pessoas entram porque pagam. Então, As enfim, pessoas isso é serão um. selecionadas para estar lá, né? Isso. Elas... Então ela já vem com algumas características. E a gente fica querendo comparar com essas pessoas dentro de escolas particulares e privadas com um universo completamente diverso. E isso é loucura, né? E aí fica machucando o professor formado, rasgando aluno.
Pois é, gente. Mas E eu acho que a muito. gente tem que conversar sobre isso, porque às vezes a pessoa também está achando que ela está fazendo o melhor dela, e não é, né? Aqui, a Cajane está falando, então vai da consciência de cada profissional. Sim, mas também vai do saber, da responsabilidade que a gente, a partir do momento que a gente tem conhecimento, a gente começa a ser mais responsável, porque vai ter uma consequência lá na frente, que é o que a Flora falou. Você sabe que Ah, no isso, Flávia. congresso, uma aluna do congresso me perguntou o que, que eu achava que os professores de balé faziam de errado em relação a causar lesão nos alunos. E assim, quem sou eu para falar o que, que os professores fazem de errado, né? Não, eu sou fisioterapeuta, não sou professora de balé, e mesmo que fosse, eu acho que eu não teria competência ética, moral e cívica para colocar isso Falar assim. Mas, e já até de me outros, perguntaram né? isso nos stories no Instagram. Mas tem uma coisa que eu acho que eu consigo falar que faz errado e é exatamente isso. A primeira coisa é para de estudar, né? Muita gente começa a dar aula e para de Que a Flávia estudar. está falando. Exatamente. Eu não estava vendo porque eu estava aqui super pensando. E então, uma dessas coisas é parar de estudar, é não buscar. Eu vejo muito, uma vez eu quase apanhei no congresso de pesquisador, dos pesquisadores nacionais de dança, no ANDA, na Associação Nacional dos Sim, não Pesquisadores anda. de Dança, no ANDA. Eu quase apanhei porque Salvador. estava tendo, não, esse foi em Goiânia. Ah, Tava tendo assembleia, e aí estava na discussão, registra, não registra, vai ser uma profissão regulamentada, não vai, não sei o quê, por que o CREF quer tomar conta da profissão de professor de dança, e rarararararará. Aí eu fiz assim, por que não? Por que professor de dança não tem que estudar anatomia? Por é. que professor de dança não tem Trabalha que com o estudar corpo. cinésio? Não precisa ir para uma biomecânica profunda, mas por que não ensina cinésio? Por que um professor de dança não pode saber qual é o músculo responsável por fletir o joelho, né? Ele pode até Então, especializar em outro lugar, né? Pode querer mais, saber mais, especializar, mas não, saber o básico. para saber o básico, até mesmo porque eu acredito, principalmente por conta do meu estudo do mestrado, eu acredito que quanto Carol. mais conhecimento você tem dentro disso, você consegue, inclusive, melhora da performance. Né? Se Sim, você sabe que usar é o objetivo do exatamente, mundo. exatamente. Se você estimula da forma que precisa ser estimulado, você ganha. Você só tem ganho, né? Sim, todo mundo Então, ganha. Aqui, eu sei que é polêmico, mas tem duas professoras muito conhecidas que fazem o contrário que vocês falaram. Complicado. A gente sabe disso. A polêmica não é com a pessoa também. Se ela não aprendeu, ela não vai é, conseguir dar outra coisa. A gente só dá o que a gente tem, né? E isso, de é, forma alguma, é menosprezar o trabalho das pessoas que eram antes da gente. A gente aprendeu com essas pessoas. A gente só tem que agradecer a elas, mas a gente também pode melhorar esse trabalho delas e passar para os nossos alunos que, por sua vez, que sejam melhores do que a gente. Né? é. E isso é que é legal. Agradece. É lógico que eu não preciso concordar. Tinha muito professor que eu falava na sala de balé, eu bailarina do Teatro Guaíra. Depois eu conto, se der tempo, conto um pouquinho do porquê que eu lesionei meu joelho. Chegava professores que falavam, Heloísa, fecha a quinta. E eu não podia fechar a quinta. E eu fingia na hora que fazia, porque né, que eu ia fazer? Ia discutir com aquela pessoa que tá no hall dos super Não, tops do mundo do não, balé? Eu falava sim, não. senhora, sim, senhor, E e faz isso. fingia que eu fechava a quinta, botava o bumbumzinho lá para trás e fechava. Então, Exatamente. esse saber também da gente de respeitar o quem veio atrás da gente, né? Oh, oh. Mas você sabe que eu escutei, uma professora de balé escreveu para mim um depoimento super bonito e eu não quis compartilhar, mas eu fiquei bastante tocada com isso,
porque ela estava me contando que ela compartilhou, sei lá o que meu, e aí uma ex-aluna dela, que ficou na escola da concorrente, depois que ela abriu a escola, disse que estava procurando exatamente isso, porque ela estava sentindo que ela estava sendo muito machucada e que ela vê aquele post, ela se encontrou e ia voltar para a escola, ia voltar a fazer aula com essa professora, porque ela encontrou ali o acolhimento de entender que aquela professora estava ali estudando o corpo. E aí ela estava me explicando isso, ela falou assim, só tem um pequeno detalhe que ninguém parou para pensar. A gente aprende, tudo que a gente sabe até hoje da dança foi aprendido na repetição. A gente repete o que os nossos professores fazem. A gente só reproduz, a gente não interioriza, não pensa de forma crítica do que pode ser melhor ou não pode ser melhor. A gente só repete, né? Só faz a reprodução dentro das salas de aula que a gente aprendeu, né? E é isso mesmo. É estudo. E hoje em dia tem até a Camila falando também aqui, que ela não que a gente precisa conscientizar. E é isso, gente. A gente está aqui trocando, conversando, vamos tentar fazer mais, né? E nisso a gente vai fazendo novas perguntas. Olha que legal. A gente tem muitas vezes só você aceita, você não faz nem novas perguntas, você só aceita. E a Flávia falou de resultados rápidos. Flávia, aí a gente tem que ir além, né? Eu acho que aí a gente tem que conversar sobre qual é o mundo do balé. Para que você forma uma bailarina, né? E eu acho que aí é uma outra conversa, porque esses exageros nesses festivais de colocar a criança pequena com ponto, fazendo cada vez mais cedo, aí é uma discussão, aí sim polêmica. Felipe E aí sim Camaroto ontem me pediu um paper. Ele falou, Florinha, me manda um paper, por favor, de início de ponta, não sei o que. Peraí. Aí eu mandei um guideline para ele muito legal do Journal. Eu falei, Tó, esse para mim, eu acho que o negócio o caminho é esse. Mas é absurdo, né? O que se provoca, até linkando a pergunta da Diana, que colocou assim, quando uma aluna de 5 anos não consegue alcançar os dedos dos pés com as mãos, é falta de força para chegar lá? Não, não é falta de força para chegar lá. Não precisa de força porque ela está a favor da gravidade. Mas precisa saber por que ela não consegue. Precisa ser investigado profundo. E 5 anos. Mas que ela é jovem, né? Que é muito menina ainda, em princípio. Enfim, e cada um, a gente não tem como fazer uma análise individual aqui, né? Não. Mas, bom, eu estou vendo aqui que já tem 1 hora que a gente está falando já aqui. Tudo isso, gente? Já ele vai tem mandar a gente embora já. Vai mandar a gente embora. Então, acho que a gente já vai se despedindo das pessoas, pedindo para mandar mais perguntas, para a gente fazer uma nova semana